Em um reino vasto e distante, a cidade de Suzã se destacava sob os palácios majestosos, permeada por uma atmosfera de opressão e temor. No coração desse reino, uma jovem chamada Esther, de beleza sem igual, era acolhida no palácio, uma orfã alheia aos perigos que a aguardavam. Esther, ao lado de Mardoqueu, seu primo, vivia sob a proteção do rei Assuero, sem saber que um plano maligno se formava nas sombras. Um decreto cruel, inspirado por Amã, ameaçava exterminar seu povo, e o terror se espalhava pelo reino como uma nuvem sombria. Entre banquetes e festividades, Esther era observada, mas seu coração pulsava com uma coragem desconhecida, esperando um momento de ação. As palavras de Mardoqueu ecoavam em sua mente: se você não agir, a ajuda virá de outro lugar, levando-a a ponderar sobre seu destino. Esther, aflita, ponderava as palavras de Mardoqueu, seu coração pulsando com a responsabilidade de salvar seu povo. Ela caminhava pelos corredores do palácio, envolta na beleza ostentosa que a cercava, e sentia o peso da tristeza em seu peito. Esther lembrou-se de sua origem humilde, de seus pais que foram levados ao exílio e da necessidade de ocultar sua identidade. A imagem de Mordecai, seu tio, exibindo determinação e coragem, despertava nela a chama da luta pela liberdade de seu povo. Esther fechou os olhos e orou, buscando forças de Deus, sentindo a presença dele ao seu lado, como um farol na escuridão. Com coragem renovada, decidiu que era hora de agir. Precisava se apresentar ao rei e revelar sua verdadeira identidade. O magnífico salão do trono se abriu diante dela. O rei Assuero estava sentado, seu olhar imponente sobre a sala. Esther respirou fundo, seu coração batia forte e, com passos firmes, dirigiu-se ao rei para pedir misericórdia e ajuda. Quando o rei a viu, um silêncio pairou no ar. Sua presença destacou a coragem da jovem rainha em tempos de crise. Esther articulou seu pedido, sua voz firme, expondo a ameaça que pairava sobre seu povo, sua identidade revelada finalmente. O rei Assuero, surpreso, olhou fixamente para ela, enquanto a revelação da coroa judaica despertava sua curiosidade e preocupação. A tensão aumentava. Esther soube que o destino de seu povo dependia das palavras que ainda tinha a dizer ao rei. Esther olhou nos olhos do rei, seu coração acelerado. A sala estava em silêncio, o aroma de especiarias preenchia o ar. Com voz firme, ela começou a expor a ameaça que pairava sobre seu povo, as palavras brotando como uma fonte de esperança. Assuero escutava atentamente, seus olhos expressando uma mistura de curiosidade e preocupação pelo que ouvia. Esther revelou gradualmente sua identidade, como se estivesse despindo camadas de temor e revelando sua verdadeira essência. A sala se encheu de tensão crescente, enquanto o rei assimilava a revelação de que ela era uma judia. A voz de Esther soou forte como um clamor: se meu povo cair, sua vida se perderá também. O rei, perturbado, questionou quem ousou tramá-los. A veia da verdade pulsava no coração de Esther. Esther respirou fundo e respondeu: um homem chamado Amã, cujos planos abomináveis ameaçam a vida dos judeus. O olhar do rei se transformou em fúria. Ele se levantou, a raiva atuando como combustível para sua decisão. Esther tornou-se um símbolo de coragem. Ao enfrentar o rei, ela arriscava sua própria vida pela salvação dos outros. Mardoqueu, observando de longe, sentiu um misto de apreensão e esperança. O destino de seu povo estava em jogo. A conexão entre Esther e Mardoqueu se solidificou. Suas ações juntos poderiam oferecer uma luz em meio à escuridão. Esther delegou seus pensamentos, convocando todos a jejuar e orar, buscando direção divina nos momentos de incerteza. Os corações se uniram e o clamor por misericórdia ecoou entre o povo, um apelo a Deus em meio à desolação. Os dias se passaram e Esther vestiu-se com sua melhor vestimenta, decidida a enfrentar o rei novamente. A adoração, a preparação de Esther refletiu seu profundo espírito. Ela estava disposta a arriscar tudo por seu povo. O dia da verdade chegou e uma atmosfera de expectativa e medo pairava no ar, como uma tempestade antes do raio. Com passos firmes, Esther adentrou o salão novamente. O rei a aguardava, o semblante em expectativa. Esther ficou diante do trono, a determinação nos olhos e uma mensagem de esperança fresca no coração. Com voz clara, Esther dirigiu-se ao rei, suas palavras como flechas de fé, introduzindo o assunto mais delicado. O rei a ouvia, cada palavra seu ecoava no silêncio, como um farol na escuridão que envolve o futuro do povo. A tensão era palpável, enquanto Esther reforçava sua conexão com o rei, sabendo que sua coragem poderia mudar tudo. Esther invocou a misericórdia, lembrando ao rei de seus próprios deveres e promessas, preparando o terreno para a redenção. Ao encerrar suas palavras, Esther olhou para o rei, esperando a resposta que poderia mudar o destino de todos. A sala do trono estava em tensão silenciosa.
Esther segurava a respiração, enquanto o olhar do rei Assuero pesava sobre ela. O rei, com o cetro estendido, fez um gesto que parecia conceder a vida, mas suas palavras estavam suspensas no ar. Esther, com coragem renovada, decidiu não apenas expor o plano maligno, mas convidou o rei e Amã para um banquete. A curiosidade e a apreensão tomavam conta de cada membro da corte ao receberem a inesperada convocação. No banquete, Esther serviu vinho ao rei, tentando disfarçar a tempestade que se formava dentro de seu coração. O rei, intrigado, perguntou a Esther qual era seu desejo, enquanto Amã observava com um sorriso satisfeito. Esther respondeu, cercando a sala de um silêncio denso, sua voz firme e decidida, mas cheia de temor interior. Ela convidou o rei a atender mais uma vez ao seu pedido e revelou que o mal estava prestes a atingir seu povo. O rei a encarou com inquietação e então o nome de Amã ecoou pela sala, como um trovão que anunciava a tempestade. Com a voz firme, Esther declarou que o plano de Amã buscava a aniquilação de seu povo, provocando a ira do rei. O ambiente antes festivo agora estava carregado de tensão, os olhares se voltaram para Amã, que começou a soar friamente. Esther ergueu a voz novamente, seu espírito ardendo de fé, disposta a lutar por seu povo e clamar por justiça. Esther, com a voz firme, declarou ao rei Assuero: este homem, Amã, trama a destruição de meu povo. O clima na sala tornou-se tenso. O rei, surpreendido pela revelação, olhou para Amã, seu rosto contorcido pela ira. Como ousas traçar tal plano contra minha rainha? Amã, desesperado, tentou justificar seu ato maligno, mas suas palavras se perderam na fúria do rei, que ordenou: tragam-no. Seja feito conforme sua maldade, o rei decretou, e Amã foi capturado. A salvação do povo judeu estava finalmente ao alcance. O povo judeu em Suzã recebeu a notícia em êxtase, enquanto os corações se enchiam de gratidão e alívio. Deus tinha agido por meio de Esther. A história de Esther ecoaria entre gerações, um testemunho da fé e da obediência a Deus, que transforma o desespero em esperança.